Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Nessa manhã vamos estudar sobre uma igreja solidária. O que é uma igreja solidária? Vamos aprofundar um pouco nesse assunto que está embasado em Atos 6, capítulo 6. Mas só para que os irmãos entendam, semana passada nós falamos sobre uma igreja perseverante. Falamos sobre Atos 4 e 5, capítulo 4 e capítulo 5. E semana retrasada falamos sobre Atos 3. Tudo começou ali naquele âmbito de Atos 3, quando dois apóstolos, ao entrar na porta do templo, ele vê um coxo. E eles falam: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E a partir daí começou a nossa jornada, de Atos, semana retrasada e semana passada, para falar de uma igreja perseverante. Semana passada vimos que essa relação com o que tinha acabado de acontecer no texto de Atos 3, semana passada, que foi muito importante ao decorrer do capítulo, que a igreja começou ali a uma perseguição, a ser tratada de forma diferente. Vimos que a igreja ela deve ser um agente de proclamação do Evangelho e ser consistente na transformação da sociedade. Esses foram alguns pontos que falamos semana passada e semana retrasada. Mas não é o caso do que vamos tratar aqui hoje, porque hoje vamos tratar de uma igreja solidária, uma igreja que abraça as necessidades, uma igreja que cuida daqueles dos seus. Sem mais delonga, vamos adentrar na lição de hoje. De fato, nós temos muita dificuldade, nós também, mas os cristãos do início da igreja mesmo ali, daquele bem inicinho, eles tiveram muita dificuldade de atender toda a demanda, de atender toda a necessidade da igreja, conforme nos ensina aqui a lição. E indo para a Bíblia também vemos isso. Lá em Atos, hoje leremos Atos 6:1. Vamos ler comigo? Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Amém, meu irmão? Minha irmã? Oremos. Pai, essa é a Tua palavra. Assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, eu peço que o Senhor fale ao coração da Tua igreja. Assim como o Senhor falou ao coração do escritor dessa lição, ó Pai, eu peço que o Senhor fale conosco. Que eu venha ser apenas canal de bênção. Apenas, ó Pai, uma pessoa usada para transmitir a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Vou ler o texto aqui, vou repetir novamente. Ora, naqueles dias, nos dias do início da igreja, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Ou seja, no crescimento da igreja, no crescimento ali do surgimento, houve murmuração. Murmuração de quem? Dos gregos contra os hebreus. Eles falavam que as viúvas deles eram desprezadas no ministério. Os gregos, eles se sentiam desprezados ali em relação à assistente social, à parte social da igreja. Mas por quê? Qual razão? Por que isso aconteceu? É o que vamos ver. Vemos aqui que talvez a razão da igreja crescer tão rápido, da igreja ter muitos números de membros, ter muitos adeptos à nova religião dos crentes, vamos dizer assim, a ser convertido ao cristianismo, porque a palavra crente vem do cristianismo. Cristianismo vem de pequenos cristãos, ou seja, pequenos cristos. Mas por essa razão da igreja crescer tão rápida e não ter pessoas para atendê-las, não ter pessoas suficientes, a demanda ficou grande demais. E eram poucos discípulos. Pode ser que pelo fato de ser
poucos discípulos, eles não conseguiriam atender todo mundo da mesma forma. Faltou um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de administração. Mas vamos ver no decorrer do texto que os discípulos, eles procuram resolver esse problema. Eles procuram servir. Atos 6:2 nos diz assim: por isso, os 12 reuniu todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra, a fim de servir à mesa. Ou seja, vemos aqui, logo em seguida, que cita o problema, em Atos 6:1, em Atos 6:2, nos tem a resposta. Nós vemos que os discípulos, eles procuram resolver, eles procuram já sanar o problema rapidamente, para poder resolver a situação. Então eles falam, não é certo negligenciar o ministério da palavra, não é certo largar o ensino da palavra para poder servir à mesa, para poder servir às necessidades, para poder servir, abre aspas, a questão social daquela época, da necessidade das viúvas. Eles falaram, não é certo, né? Porém, vemos também que eles irão dar uma solução. Eles falam que não é certo, mas também vão dar uma solução do problema. Saber que devemos ajudar é uma necessidade de fato. O desafio é como podemos ajudar e não negligenciar aquilo que nos foi imposto. Assim, quando você aceita Cristo, você sabe que você tem uma necessidade, você sabe que tem um fato de ajudar no reino de Deus. E o que é que você tem feito para ajudar no reino de Deus? É algo a se pensar, hein? Quando lemos que a igreja crescia numerosa, conseguimos entender um pouco do problema. Porque que eles começaram a murmurar. Porque ela crescia muito rápido. Lá em Mateus 9:34 nos diz assim: mas os fariseus dizia, é pelo príncipe demônio que ele expulsa o demônio. No âmbito aqui que eu estou lendo, de Mateus 9:34, nos diz assim: mas os fariseus diziam, é pelo príncipe demônio que eles expulsam o demônio. O que eu estou querendo dizer aqui com esse texto? Até Jesus, ao fazer o bem, expulsando o demônio de uma pessoa, eles julgaram. Quem dirá nós? Se você é uma árvore que dá bons frutos, o que acontece? Você vai ser apedrejado. Então não importa o que as pessoas dizem sobre você. Se você está fazendo um trabalho perante a palavra de Deus, pautada na palavra de Deus, permaneça firme, meus irmãos. Jesus foi chamado de príncipe de demônio. O que nós vamos ser chamados? Lá em Atos 6:2-4 nos diz assim: por isso os 12 se reuniu, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Olha para você ver, como eu disse, agora vem a solução do problema que os próprios discípulos trouxe. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. 3 pontos, 3 pré-requisitos. Passaremos a eles essas tarefas e nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Atos 6:2-4. Aqui vemos que os discípulos queriam resolver o problema. Ele sugeriu para o meio do povo achar pessoas capacitadas e gabaritadas, não só em questão de testemunho, mas também com o Espírito Santo. Perceba, de bom testemunho, de sabedoria e cheio de quê? Cheio do Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Então, para poder servir na casa de Deus, esses 3 os 3 primeiros pré-requisitos. Aqui nós vemos que é o fato da inclusão dos primeiros diáconos na igreja. Aqui são os primeiros diáconos. Solução: 7 homens. 7 é o número da perfeição. 7 homens de quê? De bom testemunho. Os 12, eles iriam dedicar na oração e no ministério da palavra. Em Hebreus 13,
17 nos diz assim, irmãos: obedecei os seus líderes e submetei-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que os trabalhos deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não será proveitoso para você. A palavra nos ensina que nós devemos honrar com obediência aos nossos líderes. Para que nós devemos honrar os nossos líderes? O pastor, o diácono, o líder de ministério, o obreiro, o presbítero. Por que devemos honrar esses homens? A própria palavra nos diz: para que eles sirvam, para que eles trabalhem com alegria e não trabalhem com o peso. O peso de falar assim, lá vem aquela pessoa problemática. Não, meu irmão. Nós devemos servir e ajudar ele a servir. Mas por que eu devo ajudar ele? Porque ele, o pastor, eles que vão prestar conta diante do juízo final sobre a sua vida. É ele que cuida de você espiritualmente, é ele que vai prestar conta a Deus mediante a sua vida. Será que nós temos sido um peso? Será que nós temos sido um fardo para os nossos líderes, para os diáconos da igreja? Ou será que estamos trazendo alegria para eles poderem servir? Vamos pensar nisso aí, né? 2 Timóteo 2,15 também nos diz assim: procure apresentar a Deus, não é aos homens, é a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós devemos o tempo todo, como eu disse no culto de quarta-feira passada, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Se você lê um texto que você não entende, leia pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez. Mesmo assim você não entendeu, ore, pede direção de Deus e leia pela sexta, pela sétima, pela oitava, pela 10ª vez. Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo e mais atual. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você procura tem na Bíblia, tem na palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer com isso aqui? Ah, mas isso aqui está fora do contexto de Atos. Não está. Não está. Perceba que aqui fala que nós devemos ser um obreiro aprovado. Uma pessoa aprovada diante de Deus. Ao escolher esses 7 homens para poder servir à mesa de Deus, para poder servir ali os apóstolos no início, o que ele pediu? Pessoas que tenham o Espírito. Pessoas de boa índole. Você só vai ter o Espírito se você ler e conhecer a palavra. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Quando você compra qualquer coisa e não vê um manual, a Bíblia é o nosso manual. A igreja de Atos, ela resolvia os problemas de forma colegial. Elas buscavam no diálogo para poder resolver as coisas. É um dos parâmetros da instituição a qual nós servimos. A instituição nossa é uma instituição batista. E toda decisão nossa também é tomada através de conversas. Primeiro temos a reunião do corpo diaconal, onde eles, se tiver alguma demanda de tomar decisão, eles estudam a resolução do problema. Depois é passado para os líderes da igreja. Eles veem a situação, como seria melhor tomada a decisão. E só assim passa para a igreja. E na igreja, na reunião da igreja em si, quando temos assembleia, a igreja decide. Ou seja, olha as esferas que temos para poder tomar uma decisão na igreja. É tudo na base da conversa, assim como é baseado Atos 6. Você vê que os 12 reuniu, os 12 decidiram, conversaram entre eles e falaram, a melhor forma de resolver esse problema é trazendo 7 homens aqui, que nós vamos ordenar eles a diácono, ordenar eles a presbítero, para que eles possam nos ajudar ao servir a mesa, porque nós
no caso os apóstolos, ficaria por conta de ensino da palavra e da oração. Trazendo para os dias de hoje, o que seria? Seria o pastor, por conta do ministério da palavra e da oração. Os diáconos, por conta de servir a igreja. E os líderes, por conta de servir os ministérios. Mas vamos dar continuidade à nossa lição. Nós temos que ter um testemunho comprovado pelo Senhor. Estevão foi um homem conhecido por ser o primeiro mártir da história do cristianismo. Ele é um dos 7 diáconos escolhidos no início da igreja ali. Vemos isso, que o nome dele é citado no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 de Atos. Mas hoje estamos estudando só o 6. Vamos falar um pouco da vida desse homem que foi um dos 7 escolhidos. Olha que privilégio ele teve. As características que ele precisou, ele cumpriu as características necessárias, os pré-requisitos necessários para ser um diácono. Vamos lá? Atos 6, leremos agora do 8 ao 10. Estevão, um homem cheio de graça e poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus da Síria e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Este homem começava a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Entenda uma coisa, veja, meu irmão, que Estevão fazendo a boa obra, Estevão fazendo aquilo que agradava ao Senhor, levantou-se pessoas da oposição para querer derrubar. Levantou pessoas para poder falar mal do trabalho a qual ele estava fazendo. Entenda uma coisa, se você faz um trabalho para Deus, ele vai permanecer firme. Ele vai permanecer firme, desde que seja para Deus, não para os homens. Vou ler apenas o final aqui do versículo 10. Mas não podia resistir à sabedoria do Espírito. A palavra nos diz. Aqui não está escrito, não podia resistir à sabedoria de Estevão, não. Não podia receber a sabedoria dos apóstolos, não. Não puderam resistir à sabedoria do Espírito Santo. Ou seja, quando você está pautado na palavra, pautado nas leis, pautado naquilo que Deus tem para você, as pessoas não vão resistir à sua palavra, porque a sua palavra é a palavra do Espírito Santo. Devemos entender isso, meu irmão. Nós temos que estar pautado na palavra. Estevão, além de ser uma pessoa qualificada, ele era um verdadeiro cristão. Ele pregava a tempo e fora de tempo. Ele não pregava só com palavras. Ele pregava com as suas atitudes. Ele falava do amor de Cristo através daquilo que Deus fez na vida dele, através do testemunho dele. Será que nós só temos pregado, falado algo e vivemos outro, fazemos outras coisas? Algo a se pensar também, hein? Lá em Atos 6, de 11 a 12, nos diz assim a palavra: que subornaram alguns homens para falar que ouviram Estevão falar blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ou seja, o povo já tinha montado um complô para derrubar Estevão, porque era um homem que servia a Deus verdadeiramente. Né? E com isso, começou a ter um burburinho ali, aí os líderes religiosos, os mestres, prenderam ele e falaram: não, vem cá, Estevão, você vai ficar preso. Mas ao decorrer do versículo de Atos 6, agora eu vou ler de 13 ao 15, nos diz assim: ali apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés. Nos deixou olhando para eles
todos o que estava assentado no sinédrio viram que o rosto resplandecia o rosto de um anjo. Todo mundo julgando, todo mundo acusando Estevão, mas todo mundo viu que o rosto dele resplandecia como um anjo. Isso se chama presença de Deus. Quando muitos te acusarem, quando muitos jogarem pedra, quando muitos tentaram prender aquilo que você faz para Deus, o seu rosto vai resplandecer, meu irmão. O seu rosto irá resplandecer como se fosse um de um anjo. O que acontece aqui é mais um momento que o povo tenta envergonhar a palavra de Deus, mas não conseguiu, porque Estevão resplandecia o Espírito Santo. Pensa num povo que queria derrubar Estevão, era aquele povo. Quantos de nós temos amigos próximos de nós, familiares próximos de nós, que tentam nos derrubar? Muitos tentam nos derrubar. Mas quando estamos pautados e firmados na palavra de Deus, o nosso rosto resplandece a glória de Deus. Não fique pensando, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Eu estou servindo a Deus, eu estou seguindo a palavra, isso eu não faço, aquilo eu não faço. Não preocupe com o que os outros dizem, meu irmão. Preocupe em permanecer fiel à palavra de Deus. O fato de Estevão ser humilhado, fato de Estevão ter sido preso injustamente, Deus o honrou. Nós devemos dar testemunho a respeito do nome de Deus o tempo todo, assim como fez Estevão. Pregai a palavra a tempo e fora de tempo, se preciso for, use a sua boca. Nós devemos pregar com testemunho, devemos pregar com as nossas atitudes. Estevão, ele não abriu mão de anunciar a palavra de Deus em tempo nenhum, mesmo sendo preso, mesmo sendo julgado injustamente. Ele pregou a palavra de Deus. Ele foi um dos 7 escolhidos para poder servir na mesa, para poder servir na casa do Senhor. Muitas das vezes, quando nós somos chamados a servir, a recebermos um cargo na igreja, uma coisa importante, já começamos a achar que somos o tal. Eu sou o líder do ministério tal. Meu irmão, Estevão aqui, ele foi humilde, ele foi servo, o tempo todo ele serviu, ele foi um irmão solidário. Nós não vemos na Bíblia falando que ele sobressaiu. Não, pelo contrário, foi perseguido. Pelo contrário, foi preso injustamente. Entenda, quando você recebe um cargo na igreja, não é que você é melhor do que de ninguém, não. É porque você é uma pessoa que aguenta a pancada. É você uma pessoa que aguenta as perseguições. Para que você seja uma pessoa solidária. Entenda que nós devemos ser essa igreja solidária, que nos solidarizamos com a dor do outro. Estevão era um homem dessa forma. Ele queria cuidar, ele queria ajudar as pessoas. Mesmo assim, ele não abriu mão de servir. Que nós possamos entender, que nós possamos aprender a não abrir mão de servir na casa do Senhor. E assim como Estevão foi, que nós possamos ser também pessoas idôneas, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo e pessoas que tenhamos sabedoria para lidar com a situação. Estevão aqui, ele poderia muito bem abrir mão e falar assim, não quero mais, fui julgado injustamente, sou um cara solidário e eles estão me prendendo por servir, por pregar a palavra de Deus. Entenda, meu irmão, que perseguição vão vir. Se você serve a Deus, perseguição vão vir. Mas que possamos ser perseverantes na palavra de Deus. Que possamos ser solidários. Que nós venhamos sentir a dor do outro, assim como foi os apóstolos. Eles viram a dor dos outros e tentaram resolver ali o problema, trazendo para próximo deles mais 7 pessoas, porque eles ficariam por conta de
orar e pregar, enquanto os outros 7 ficariam por conta de resolver os outros âmbitos da igreja. Amém, meu irmão? Essa é a lição que nos traz o autor de hoje, né? O autor da lição que nos traz hoje. Mas antes de orar, eu quero falar com os irmãos que na semana que vem iremos estudar sobre Atos 7, a igreja do povo em perseguição. Quando a igreja ela começa a ficar em perseguição. Eu até já dei uma palhinha aqui como é que vai ser sobre a perseguição. A igreja ela é perseguida. Mas esse é assunto para a semana que vem, para a próxima aula de Atos 7. Leio em casa, mas antes disso eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo, ó Pai, que busca a tua palavra, que busca ser reto, que busca ter intimidade. Que nós venhamos ter, ó Pai, assim como Estevão teve, um bom testemunho. Possamos ter sabedoria e, antes de tudo, que possamos ter o Espírito Santo agindo em nossa vida. Venha nos dar oportunidades, ó Pai, para que possamos ser uma pessoa que tem um coração de servo, que tem um coração de servir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pense nisso, meu irmão. Tenha um coração de servo, assim como Estevão teve. Serviu em todo o tempo. Amém. Fique com Deus. Até a próxima aula.